Vamos lá, abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Nós vamos nesta noite refletir na palavra de Deus sobre o tema: a ressurreição de Cristo nos deu vida. Vamos ler aí Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 1 ao verso 12, que diz assim: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Então ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nós falamos nesta manhã qual a importância que nós damos para esse dia. Falamos nesta manhã qual é o entendimento que nós temos desse dia da ressurreição. O quanto nós valorizamos e o quanto nós vivemos esse dia da ressurreição. Eu disse que as redes sociais, a internet está forrado de anúncios de crentes dizendo: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Mas a minha pergunta nessa manhã foi: o quanto nós vivemos esse dia na prática? O quanto nós vivemos esse dia na prática? Porque Deus não nos amou só com palavras, Deus nos amou com palavras e com ações. Deus não quer que nós também o amamos somente de palavras, porque tem muita gente que ama Deus de palavra, mas não serve. Tem muita gente que diz: eu amo a Deus, mas não obedece a Deus. Tem muita gente que diz: eu quero ir para o céu, mas não quer viver para Deus agora. Lembre-se você que a vida cristã aqui agora é simplesmente um ensaio daquilo que nós vamos vivenciar na glória. Se você não estiver acostumado com a vida com Cristo aqui, muito menos você vai subir lá, porque lá é lugar de quem verdadeiramente teve um encontro com Cristo. O céu é lugar para quem adora a Deus. Céu é lugar para quem obedece a Deus. Céu é lugar para quem é pecador e que se arrepende, que abandona os seus pecados. Lá é lugar para esses. Lá não há lugar para aqueles que só pronunciam com a sua boca, mas com a sua vida não vivem. Lá não há lugar para aqueles que querem ir para o céu, mas não querem compromisso aqui agora. Não querem viver o cristianismo aqui agora. Não querem abandonar as suas paixões aqui agora. Não querem abandonar a vida do mundo aqui agora. No céu não entra pecado. No céu entra pessoas transformadas, convertidas, regeneradas, santificadas pelo poder da palavra de Deus. Ninguém vai para o céu de carona. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque faz caridade. Ninguém vai para o céu por seus próprios méritos. Não há nada na vida que eu e você possamos fazer que vai nos garantir a salvação. Ainda que você entregue todos os seus bens, ainda que você entregue a sua própria vida, você não vai herdar o céu por causa dos seus méritos. Grave bem isso que eu estou dizendo. Você não vai herdar o céu porque você bate ponto na igreja todos os dias. Você não vai entrar no céu por causa de dias santos. Você então se lembra de Deus e vai para a igreja. Você não vai para o céu por causa disso. Você irá para o céu
por causa do sacrifício de Cristo. Você irá para o céu por causa do amor de Cristo. Os méritos estão na cruz, os méritos estão no sofrimento. E a ressurreição de Jesus Cristo, então, nos deu vida e vida em abundância. Mas nós falando de Páscoa, a Páscoa é a festa da ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa nos dá a alegre mensagem de que somos ressuscitados em Cristo. É esta notícia que a Páscoa vem nos trazer. É essa notícia que o Evangelho de Jesus Cristo, do nosso Senhor, vem trazer a nós. Isso significa então que nós não devemos estar enterrados no túmulo dos nossos pecados. Nós não devemos estar enterrados nos túmulos dos maus hábitos e dos maus vícios perigosos e que nos tendem a levar e a nos separar de Deus. A ressurreição de Cristo nos traz uma nova vida. A ressurreição de Cristo nos dá as boas novas que nenhum túmulo pode nos segurar mais. A boa notícia da ressurreição nos mostra que nenhum túmulo do desespero pode nos prender. A ressurreição de Jesus Cristo nos mostra que nenhum túmulo do desânimo, da dúvida e nem da morte pode nos aprisionar. Aqueles que morrerem hoje em Cristo, grave bem, assim como Cristo ressuscitou, vão ressuscitar também. Aquele que morrer agora em Cristo, estará diante de Cristo vivendo um gozo, a bem-aventurança. Mas aquele que morrer agora sem Cristo, estará diante de um tormento tenebroso, estará já sofrendo no inferno. Então Provérbios nos dá um conselho: não presumas o teu dia de amanhã, porque eu não sabemos o que trará a luz. O homem faz planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O homem pensa se vai se render a Cristo, mas eu te digo uma coisa: não faça planos, porque você não sabe o teu dia de amanhã. Se amanhã você levanta, se amanhã você respira, se amanhã você enxerga, se amanhã você pode comer, se amanhã você pode andar. O dia de amanhã pertence ao nosso Deus. Ressurreição de Cristo então significa vida. Ressurreição de Cristo significa sofrimento doloroso, a via dolorosa. Ressurreição de Cristo significa uma nova realidade de vida. Ressurreição de Cristo significa que nós então devemos abandonar a velha natureza, a velha vida, para viver uma nova vida, uma nova realidade de vida com Cristo. Nós devemos então viver uma vida alegre, devemos viver então uma vida pacífica, experimentando constantemente a presença real do nosso Senhor Jesus ressuscitado em todos os eventos das nossas vidas. Por quê? Porque este é o dia que o Senhor fez, então nós devemos de nos alegrar e de nos regozijarmos. Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Então nós devemos viver o Senhor ressuscitado em todos os eventos da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós não devemos viver só esse momento como hoje. Hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, porque é Páscoa, porque era isso. Não, nós como entendedores da palavra de Deus, nós temos que viver a ressurreição todos os dias da nossa vida, entendendo que Cristo está diante de nós, que Ele vive e que Ele vai buscar a sua igreja. Por que, irmão Cristo, Ele não buscou ainda? Porque Ele está preparando, santificando, ataviando a sua noiva, e quando a sua noiva estiver preparada, Cristo buscará a sua igreja. Irmão Cristo, e aqueles que já morreram no Senhor? Aqueles que já morreram no Senhor, aleluias, porque eles estão diante de Cristo, já em plena alegria e gozo, desfrutando já da vida eterna. Já estão desfrutando. O mistério da Páscoa então é o fundamento da fé cristã. Nós estamos falando do significado da Páscoa desde sexta-feira. Pregamos na praça falando do verdadeiro sentido da ressurreição, o verdadeiro sentido da Páscoa.
Ensinamos na praça desde o Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, até os evangelhos, pregando na praça, mostrando aonde foi que começou a ressurreição, começou a Páscoa de Cristo. E hoje não é diferente, porque o mistério da Páscoa é o fundamento da fé cristã. Por quê? Porque sem a ressurreição de Jesus dos mortos, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, que nós pregamos esta manhã, nossa proclamação seria em vão e sua fé inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa mensagem seria vazia, a nossa mensagem perderia, não teria poder, a nossa mensagem não influenciaria a mensagem do Evangelho, mas Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Depois dessa introdução, eu quero tratar 3 pontos com vocês, falando sobre que a ressurreição de Cristo nos deu vida. O primeiro ponto sobre a ressurreição de Cristo que nos deu vida é que nós devemos viver a ressurreição de Cristo todos os dias, não só uma data. A ressurreição de Cristo nós devemos viver todos os dias e não só uma data. Não só uma data. Porque algumas pessoas escolhem somente um dia no ano inteiro para fazer isso. Um dia no ano inteiro para fazer isso. O ano inteiro se esquece da morte de Cristo. O ano inteiro se esquece do sofrimento de Cristo. Ah, mas no dia da Páscoa eu preciso lembrar. Não, nós temos que lembrar todos os dias, porque cada dia que você vive, você é o alvo da expressão do amor de Deus. E o alvo da expressão do amor de Deus, o resultado desse amor de Deus foi entregar o seu único filho, e o seu filho que não veio obrigado, seu filho que não veio intimidado, ele mesmo deu a vida para depois tomá-la. Ele disse, eu mesmo quis dar a minha vida, eu dou a minha vida, ninguém tem poder de tomar a minha vida, mas ele mesmo deu, foi voluntário, sacrifício voluntário. Então nós como cristãos, nós não podemos, como algumas pessoas e muitas pessoas fazem, que só lembram desse dia uma vez no ano. Mas nós como servos de Deus devemos lembrar desse dia todos os dias. Toda a nossa vida deve ser uma celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Toda a nossa vida, toda a nossa vida. Pelo nosso batismo, nós entramos então, nós mostramos que morremos. Pelo nosso batismo, nós mostramos que fomos sepultados com Cristo, e com eles estávamos ressuscitados dentre os mortos para a glória de Deus Pai. Para quê? Para andarmos em novidade de vida. Quando nós fomos para o batismo, nós fomos sepultados, nós morremos, nós fomos sepultados. Sepultados para quê? Para esse mundo. Jesus disse que quando ele responde a pergunta de Faraó, o teu reino é daqui? Ele disse, não, meu reino não é daqui, meu reino não é daqui, eu não sou desse mundo. Jesus disse que nós também não pertencemos a esse mundo. Quem quer ir para o céu, nega esse mundo. Quem não quer ir, quem não quer Cristo, quem não quer Deus, não vai negar esse mundo. Está de braços dados ao mundo. Mas Jesus disse, vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Aquele que quer ser amigo do mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser amigo do mundo, esse não é filho de Deus. Foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus aquele que se rendeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Enquanto isso é somente uma criatura e não filho. Filho é aquele que se rende, filho é aquele que obedece, filho é aquele que serve, filho é aquele que ouve a vontade do Pai e cumpre. Cristo foi um filho por excelência, porque ele disse, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai que me enviou. A minha vontade não consiste em comida e bebida, mas a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Nós morremos no batismo, fomos sepultados com Cristo, e como Ele estávamos ressuscitados
dentre os mortos pela glória, para andarmos então em novidade de vida. Absolutamente, embora a Páscoa seja uma data simbólica para a crença cristã, nós não devemos celebrar a ressurreição de Jesus em apenas um dia do ano. E nós não fazemos isso. Todas as vezes que nós nos reunimos, acercamos a mesa, a Santa Ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. Todas as vezes, o ano todo, nós estamos celebrando a Páscoa. Esse momento litúrgico da Santa Ceia é a celebração da Páscoa que fazemos todos os meses, lembrando da sua morte e da sua promessa, que Ele virá buscar a sua igreja. A maior ânsia da igreja, o maior desejo da igreja, do povo de Deus, não está relacionado a essa vida, não está relacionado às coisas desse mundo. Por isso o mundo não entende a igreja cristã, mas está relacionada unicamente de um dia estarmos no céu e morando com Cristo por toda a eternidade. É isso que nós ansiamos, é isso que nós esperamos. Então, nós devemos levantar e celebrar a ressurreição de Cristo em nossa vida diariamente. Nós temos que celebrar diariamente. Você se levantou? Levante adorando a Deus, agradecendo pela vida que mais uma vez Ele lhe deu. Você se levantou? Levante. Vai trabalhar? Levante celebrando a Deus pela porta de emprego que você vai entrar mais uma vez. Levantou? Levante-se e agradeça a Deus pelo pão, pelo café da manhã que você vai comer mais uma vez. Isso é celebrar ao Senhor. Tudo isso se tornou possível por conta da sua morte e ressurreição, por causa da sua misericórdia. Então nós devemos viver a ressurreição de Cristo todos os dias da nossa vida e não só uma data. Segunda coisa que devemos aprender é que o mundo deve perceber em você, em mim, em nós, a ressurreição de Cristo. O mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa identificar isso em nós. Quando o mundo olhar para nós, eles têm que ver vida em nós. Eles têm que ver mudança em nós. Eles têm que ver o brilho do Espírito Santo em nós. Eles têm que ver em nossas palavras, palavras dóceis, palavras que edificam, quando o mundo olhar para nós, tem que olhar para perceber os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Quando o mundo olhar para nós, tem que olhar para as nossas atitudes e tem que olhar para nós como pequenos cristos, discípulos de Jesus Cristo. O mundo tem que perceber a ressurreição de Cristo em nós. Ressurreição significa vida. Como que as pessoas aí fora estão olhando para você? Quem é você para as pessoas? Quem somos nós para as pessoas? Você é um bom aconselhador? Você é alguém que vai orientar alguma pessoa que está vivendo no extremo pecado? Você é aquele amigo que, para não perder a amizade, não fala a verdade porque você é um cristão? Você é aquele alguém da família que tem medo de falar de Jesus Cristo porque tem medo de represálias? Então você não foi chamado por Jesus Cristo. Então você não está vivendo a ressurreição de Jesus Cristo. Eu disse de manhã, as pessoas pintam nas redes sociais, não é? Ele ressuscitou, é bonito, mas é a vida nossa. Como que é a nossa vida depois da internet? Como que é a nossa vida depois desse culto? Como que é a nossa vida no nosso trabalho? Como que é a nossa vida nas redes sociais? É uma vida santificada, é uma vida de extrema testemunho? Nós estamos vivendo a ressurreição de Jesus Cristo, aonde nós vivemos? O mundo deve perceber em nós, em você, em mim, a ressurreição de Jesus Cristo. Na Bíblia existem inúmeras provas e testemunhas que propagam a fé na ressurreição de Jesus Cristo. Pessoas que propagaram o Evangelho, o túmulo vazio, o anjo que encontrou as mulheres no túmulo disse-lhes: por que você procura o vivo entre os mortos? Por que vocês estão procurando? Ele não está aqui. Minha querida igreja, será que é possível ver em você, ver em nós uma nova pessoa? Será que o mundo pode olhar para nós e ver em nós uma nova pessoa?
Porque hoje ser cristão virou moda. Todo mundo é crente. Ninguém quer ir para o inferno. Pergunta aí sai aí fora e pergunta: você quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Não, eu sou cristão. É cristão de que maneira? Ah, não, porque eu amo a Deus, eu adoro a Deus. De que jeito você adora a Deus? De que jeito você ama a Deus? De que jeito nós valorizamos a ressurreição de Jesus Cristo? De que forma? Como? O seu tempo é para Deus ou para as suas coisas? O nosso tempo é para devoção a Deus ou para as nossas coisas? Da mesma forma que há pessoas que vivem a ressurreição de Jesus Cristo uma vez por ano, da mesma forma há crentes que vivem para Jesus Cristo só no dia de domingo. Só são crentes nesse momento de culto. A ressurreição de Cristo nos trouxe vida, mas para uma novidade de vida. O mundo deve reconhecer em nós a ressurreição verdadeira de Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos que exalar vida, mas essa vida não é a nossa vida. Nós temos que exalar a vida de Cristo em nós. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que se nós perguntássemos hoje para as pessoas no mundo se elas queriam olhar para você e ter você como modelo de cristão, será que elas poderiam contar com você sobre isso? Será que elas poderiam olhar para mim? Primeiro é para mim. Será que elas poderiam olhar para mim e eu dizer para elas: olhem para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós podemos fazer isso às pessoas? Você pode dizer isso para alguém? Olhe para mim que eu sou imitador de Cristo? É uma pergunta retórica. Responde para você, eu estou apelando para a sua consciência. Você pode dizer isso, como Paulo disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Olha para mim, Paulo está dizendo, olha para a minha vida. Paulo está dizendo, olha para o meu cristianismo. Paulo está dizendo, olha para o meu testemunho. Paulo está dizendo, olha para a minha entrega. Paulo está dizendo, olha para a minha vida, olha para a minha dedicação, olha para o meu sacrifício. Paulo estava apontando o mundo e dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós aqui hoje poderemos fazer isso para as pessoas? Dizer a elas: olhe para mim, siga-me? Uma pergunta retórica, que a tua consciência responda isso para você. Que a tua vida diária responda isso para você. Que a minha vida diária responda isso para mim. As repetidas então aparições de Jesus Cristo, elas servem então como uma fonte de prova, e que prova a nossa fé sobre a sua ressurreição. O anjo então anuncia a aparição de Jesus ressuscitado. Ele está indo na sua frente para a Galileia. E lá eles verão a Jesus. Quando apareceu às mulheres, o próprio Jesus então se retirou. O próprio Jesus se reiterou e ordenou: vai e diga aos meus irmãos para irem a Galileia, lá eles vão me ver. Avisem aos seus irmãos para ir para a Galileia, porque lá eles vão me encontrar, lá eles vão me ver e vão confirmar que verdadeiramente eu vivo. Quando você vê uma nova pessoa em Cristo, todos querem ver e testemunhar essa nova vida. E quantas pessoas podem ver isso em nós? Eu vou repetir: quando você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, todos querem ver e testemunhar essa nova vida. E quantos podem ver isso em nós? Quantos? Quantos podem ver isso em nós? O mundo jaz no maligno. O mundo está cada vez pior. A inversão de valores é extrema. E nós, como cristãos, fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. O que a ressurreição tem causado na nossa vida? E o que a nossa vida tem causado na vida das pessoas? Ei, irmão, olhe bem para mim. O ano está acabando. Quantas almas você apresentou para Jesus? Quantas? Está acabando o ano. Quantas almas você levou para Cristo? Se há vida, se nós vivemos a ressurreição, que é vida,
nós temos em nosso coração a chama para ganhar outras vidas para Cristo Jesus e anunciar e propagar o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo vive e reina e que Ele está preparando uma igreja, a sua noiva, para morar com Ele nos céus por toda a eternidade. Mas nós também temos que propagar que Jesus Cristo, que Deus também é juízo e que Ele condenará ao inferno aqueles que não se arrependeram. Nós temos que trazer as duas mensagens, de juízo e de amor. O tempo está passando, o tempo está acabando, o ano está indo embora. Quantas pessoas nós nos empenhamos, eu estou dizendo empenhar, ir atrás, e buscar, ensinar, falar, gastar tempo, marcar dia, eu vou lá, falar do Evangelho. Quanto tempo? Terceira coisa, a morte e a ressurreição de Cristo deve ser o motivo da nossa alegria. Se nós temos que viver, se o mundo tem que perceber a ressurreição em nós, então automaticamente a morte e a ressurreição de Cristo deve ser o motivo da nossa alegria. A sexta-feira, antes do domingo de Páscoa, ela é chamada de Sexta-feira Santa por muitas pessoas. E este dia está focado na morte de Cristo. E pode parecer um dia triste, mas na verdade esse dia é um dia alegre, de extrema alegria para nós. Por quê? Porque Ele disse nas suas escrituras o que Ele ia fazer. Perceba o texto que nós lemos de Lucas 24. Perceba que as mulheres se esqueceram daquilo que Jesus tinha falado, mas o anjo vai fazer questão de lembrá-las. Ele disse: e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos ao verem o anjo, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí o anjo vai lembrar: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele avisou vocês, Ele disse que isso ia acontecer, mas Ele disse também que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Todos os dias nós temos que lembrar. Lembrar como uma lembrança triste? Não. Lembrar como uma lembrança alegre e feliz. Por causa da sua ressurreição, Ele nos traz vida e vida eterna. Este é o momento em que Jesus morreu então na cruz, para ser o cordeiro por todos os nossos pecados, para então que possamos ter um relacionamento com Deus, o Deus Santo, agora e para os perdoados, por intermédio de Jesus Cristo. O Pai nos perdoa, nós alcançamos a misericórdia, o Pai nos dá misericórdia, porque a morte de Cristo fez isso. O Pai, juntamente com o Filho, arquitetou um plano perfeito pela morte do Filho, e é por isso que nós temos então essas bênçãos da sua morte. O caminho da salvação então foi através do sacrifício de Cristo. Finalmente, no domingo então de Páscoa, nós devemos então comemorar, como nós estamos comemorando, o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, provando que Ele era Deus e conquistando o pecado e a morte. Ele vence então o pecado, Ele vence então a morte em nosso lugar. Ele toma a cédula que era contra nós e assume, apagando a dívida que era contra nós. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso, nessa gloriosa festa da Páscoa, nós devemos então nos regozijar no ponto de virada mais significativo da história da humanidade. Nós devemos nos alegrar. Para um mundo afligido por desesperança, para um mundo afligido por desespero, nós devemos proclamar o cumprimento da bendita esperança a todo ser humano, dizendo que Cristo voltou, que Cristo ressuscitou, e é Ele que pode salvar o pecador. Nós devemos dizer a toda a humanidade que a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo está para todos aqueles que se rendem ao seu Evangelho.
como resultado da ressurreição de Jesus, todos os fiéis, todos aqueles fiéis crentes do passado, todos os fiéis crentes do presente, todos os fiéis crentes do futuro, recebem o presente gratuito da salvação. Eis hoje a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis hoje a oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eis hoje a oportunidade para você se entregar a Ele, numa vida de devoção, de entrega, abandonando o mundo e se entregando para viver para Cristo, e no final desta vida com Cristo, herdar a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. A salvação é gratuita a todos os homens. Eu nesta noite eu lhe faço uma pergunta: há alguém aqui no nosso meio hoje que queira se render à pregação do Evangelho? Há alguém aqui no nosso meio hoje que queira entregar a sua vida a Cristo, que queira abraçar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Olha aqui para mim, irmãos, preste atenção no que eu estou fazendo um anúncio de salvação. Olhe para mim aqui, preste atenção na minha pergunta: há alguém aqui no nosso meio que queira entregar-se à mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Há alguém que queira viver com nosso Senhor Jesus Cristo eternamente? Há alguém aqui no nosso meio que queira se render ao Cristo ressurreto? Se houver alguém, fique de pé que eu quero orar por você. Se não há, não sei se amanhã você terá a mesma oportunidade que hoje, mas hoje é o dia que o Senhor fez, o dia da salvação, o dia de se entregar à mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a única que nos traz vida e vida com abundância. A ressurreição de Cristo é a única que nos traz a paz que excede todo entendimento. A ressurreição de Jesus Cristo é a única que nos levará para o céu, um céu glorioso por toda a eternidade. Amém? Se não há ninguém, nós vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar a Deus nesse momento. Oremos, curva a tua cabeça e oremos a Deus numa oração de gratidão pela sua ressurreição. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque a tua ressurreição nos deu vida. A sua ressurreição nos dá vida para vivermos todos os dias e não somente uma data, mas todos os dias, Senhor. A tua ressurreição nos deu vida para que o mundo venha perceber em nós a tua ressurreição. Ó Deus, a tua ressurreição nos deu vida, nos trazendo alegria, alegria da salvação, alegria da esperança, alegria do conforto em Cristo. Ó Pai querido, tenha misericórdia daqueles que ainda não se curvaram, Senhor, à mensagem do teu Evangelho. Ó Deus, que a mensagem do teu Evangelho venha tocar vidas, Senhor. Que a mensagem do teu Evangelho, a tua ressurreição, venha trazer vida para aqueles que não têm vida. Há muitos que vivem uma vida de ilusão. Há muitos que vivem uma vida de sofrimento, de insatisfação, de tristeza, de decepções. Mas o Senhor, a vida que o Senhor nos dá, é uma vida que supera a vida humana. É uma vida que supera, ó Pai, os prazeres desse mundo. É uma vida que o mundo não compreende, não entende, não pode compreender, porque é somente através do teu Santo Espírito. Ó Deus, nós te louvamos pela tua ressurreição, nós lhe adoramos pela tua ressurreição, nós te agradecemos pelo sacrifício, pela troca, pela justificação, pela eleição. Nós te adoramos, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, abençoe a tua igreja, e que nós venhamos viver a tua ressurreição dia após dia na nossa vida diária. Que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas oculares de ti nessa terra, Pai.
aonde quer que nós pisarmos a planta de nossos pés, que nós venhamos ser testemunhas oculares verdadeiras de um cristianismo verdadeiro, puro, santo e eficaz. Dê uma semana abençoada à tua igreja. Dê um início de semana abençoado, um início de semana de vitórias, um início de semana de tomada de decisões, um início de semana de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, Senhor. Nos dê um início de semana, ó Pai, que glorifique o Teu nome, que a nossa vida, que as nossas amizades, ó Pai, que as nossas redes sociais, que os nossos diálogos, ó Pai, venha glorificar o Teu nome, Senhor, que a nossa vida, os nossos pensamentos, Senhor, o nosso dia a dia venha glorificar o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra diz: ai daquele por onde vier o escândalo. Senhor, que nós não venhamos ser motivo de escândalo para a Tua igreja, para a Tua noiva, para o Teu povo. Esse é o meu pedido e agradecimento no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos possam dizer amém. Deus abençoe, meus amados irmãos, meus irmãos ali do Facebook. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e tenha uma ótima semana. Deus abençoe a todos.